A gente vai conversar com a jornalista Camila Moraes, que traz informações sobre o Sínodo 2023 diretamente de Roma. Cá, boa noite! Boa noite, Abi, boa noite ao Léo, a todos que estão acompanhando o Santa Receita. Imagino que deve estar uma tarde bonita aí aqui em Aparecida, aqui em Roma já é noite, comecinho, quase 10 horas da noite. E a gente entra aqui ao vivo para falar desse dia tão especial hoje, essa sexta-feira que o Papa Francisco convocou como um dia de penitência, jejum e oração. Nós participávamos agora há pouco na Basílica de São Pedro dessa celebração com o Papa Francisco. Foi um momento muito especial, estavam muitos cardeais, bispos, arcebispos, muitos leigos, enfim, o povo de Deus estava reunido na Basílica de São Pedro pedindo pela paz. Papa Francisco fez uma bonita oração e ele pediu para que Nossa Senhora possa então ser a mãe da misericórdia em tempos dilacerados pelos conflitos e pelas guerras. Papa Francisco chegou na cadeira de rodas devido à situação da sua perna, a dificuldade de locomoção, mas em um clima oracional muito bonito. Houve também a oração do Santo Terço, logo em seguida a adoração a Jesus Eucarístico e o Papa Francisco em um tom muito sóbrio pedindo então pela paz no Oriente Médio. Hoje, durante o dia, as equipes de trabalho do Sínodo se dedicaram na redação da síntese final dessa primeira sessão da Assembleia do Sínodo. E essa síntese deve ser votada amanhã e apresentada a todo o povo de Deus para que siga então para as comunidades. Mais cedo nós conversamos com o padre Miguel de Oliveira, ele que é facilitador brasileiro e está trabalhando na equipe do Sínodo, jesuíta, e foi ele que ajudou a pensar a metodologia para trabalhar com os círculos de reflexão. E a gente separou um trechinho dessa entrevista, vamos ver. Nós estamos ainda no caminho sinodal e essa foi a primeira sessão, a primeira da Assembleia que a gente fez, e a gente está sendo preparado, já estamos preparando esse relatório síntese, uma síntese do que nós trabalhamos esse mês inteiro. Esse relatório será votado amanhã, a gente vai terminar, e a gente vota o relatório. Esse documento então vai ser devolvido às comunidades, a essas dioceses, e a gente vai trabalhar, vai fazer, a gente vai ver como vai devolver isso às comunidades, às dioceses dos vários continentes da igreja do mundo todo. A gente vai ter um período agora preparando a segunda parte da Assembleia, que é o ano que vem. Qual é o maior desafio de colocar numa síntese tantos dias e tantos trabalhos que foram desenvolvidos aqui? Imagino que não deve ser fácil. Com certeza, é difícil mesmo. E depois, assim, já foi feito um primeiro esboço, nós já discutimos os grupos, e foi uma discussão bastante exaustiva. Foi muito interessante também ver os pontos de convergência e tal. O documento vai ficar muito interessante. E amanhã a gente vai votar todo o documento, E não é um documento oficial no sentido assim de magistério e tal. É um documento provisório que a gente vai trabalhar agora ao longo do ano que vem, nas várias instâncias, nas dioceses, nas comunidades. E para isso a gente pede muito o engajamento e o interesse das comunidades, dos movimentos, das dioceses, dos padres, dos diáconos, dos leigos, leigas, dos religiosos consagrados, todo mundo envolvido, porque nós vamos para a reta final agora. São 11 meses de preparação para a Assembleia do ano que vem, e aí sim, depois que terminar todo esse processo, depois da Assembleia de outubro de 2024, aí sim a gente conclui e aí sim teremos a exortação apostólica do Santo Padre. Agora, Padre Miguel, algo que me chamou muito a atenção foi a fala de ontem à tarde do Papa Francisco aqui, e na minha leitura, ele quis resgatar diversos pontos do Concílio Vaticano II que às vezes se perdem aí no meio da caminhada. É mais ou menos isso? Exatamente. O Papa Francisco, na verdade, todo o processo, esse processo do sínodo sobre a sinodalidade é uma retomada, Depois, imagina, depois de 10 anos do pontificado do Papa Francisco, a gente, de fato, agora faz uma retomada desse caminho do Vaticano II, principalmente partindo daquela imagem da igreja povo de Deus. E aí com a participação de todos. É muito bonito ver, por exemplo, aqui, os pastores, os bispos, ouvindo, ou falando junto com as pessoas, com o povo em geral, a igreja como
como povo de Deus, como corpo de Cristo, se manifestando, né? E de um modo tão lindo, sabe? Foi maravilhoso essa experiência. Eu falo assim, desde o meu papel de facilitador, porque assim, eu estava no dia a dia ali da Assembleia, ouvindo muito. E aliás, esse sínodo, o grande diferencial foi o exercício da escuta, né? Nós aprendemos a ouvir, a escutar. E é interessante que bispos, cardeais, leigos, leigas, consagrados, religiosos, ouvindo, tentando escutar o Espírito e partilhando daquilo que vai dentro. E, na verdade, a gente começa a perceber que é um aprendizado. A escuta é um aprendizado. E a gente precisa levar isso para as comunidades. Isso é um pouquinho uma ideia. Hoje de manhã, por exemplo, nós ficamos conversando, discutimos como devolver isso. Que dinâmicas vamos utilizar, vamos usar nas conferências, nas dioceses, nas paróquias, para levar e para trabalhar para que mais pessoas possam se envolver nesse processo. Para a gente encerrar, Padre Miguel, as bases precisam estar alinhadas, precisam de fato viver essa sinodalidade, porque não adianta só quem está aqui discutir se as bases não colocam em prática. Exatamente isso, viu, Camila? A gente precisa de fato sentir que todo mundo, aliás, a igreja precisa que todos se envolvam, todos, como o Papa Francisco disse. Todos. Isso é maravilhoso. E hoje à tarde nós também participamos de uma entrevista coletiva onde foi se falado sobre a importância do diálogo, porque as guerras, os conflitos, eles acontecem quando não há comunicação, quando não há diálogo. E hoje, na oração que o Papa Francisco conduziu agora há pouco, ele pediu a Nossa Senhora para que possamos ser artesãos na comunhão do mundo, e isso é muito importante. O sínodo termina no próximo domingo, com a missa presidida pelo Papa Francisco. Logo em seguida teremos a tradicional oração do Ângelus e você vai poder acompanhar todos os detalhes aqui na TV Aparecida. Amanhã tem sábado no Santuário, eu e o irmão Alain estaremos aqui também, direto de Roma, do Vaticano, acompanhando essas horas finais desse momento tão histórico para a Igreja, que é a Assembleia do Sínodo. A Biane, Léo, volto com vocês aí no estúdio. É sempre muito bom estar aqui com vocês, principalmente ao vivo, trazendo informações tão importantes para o povo de Deus. Cá, antes da gente se despedir, eu queria muito que você depois pudesse, voltar no Santa Receita e contar pra gente um pouco dessa experiência que você está tendo aí, porque eu acho que deve ser incrível, ainda mais por falar de tantos assuntos importantes para o nosso mundo, Eu acho que é uma oportunidade gigantesca que você está fazendo com muita maestria e muito profissionalismo, e eu gostaria muito que você voltasse aqui para contar pra gente como é que foi essa experiência, que a gente está de portas abertas e curiosos para saber de tudo. Mas uma curiosidade, hoje aqui estava 37 graus. Aí, como anda a temperatura? Olha, Abi, você sabe que os seus convites são sempre aceitos e eu adoro ir ao Santa Receita, pode confirmar que eu vou ir sim para a gente falar desse assunto tão legal, tão incrível, tão importante e necessário, que é a comunhão e a sinodalidade. Hoje à tarde a temperatura aqui ficou na faixa dos 17, 20 graus, tempinho bem fresco. Eu sou bem friorenta, mas a temperatura ficou assim, acho que a máxima não passou dos 23 graus, viu? Beijo para você, que Deus te abençoe, um ótimo trabalho. A gente espera a sua volta aqui para saber um pouco mais de tudo, tá bom? Beijo para vocês, bom trabalho. Que demais, né, Léo? Bonito isso, né? Muito legal, demais, né, Abi? Trazer as curiosidades das comidas também de Roma, que deve ser, olha, eu vou falar para você, incrível, viu? A comida na Itália é sensacional.